Olá, Amazonas, tudo bom? Estou de volta aqui para mais uma aula de matemática. Quem vos fala é o professor Emerson Marão. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. O que nós temos para hoje? Hoje nós temos a aula de número 115, falando sobre o conteúdo de radiciação, beleza? Pois bem, então vamos dar início à nossa aula, então me acompanhe na cartela, por favor. Radiciação de números naturais, raízes. Aí temos uma situação que é muito comum no nosso dia a dia, onde nós podemos ver aí a aplicabilidade do uso da radiciação. Seu Antônio irá trocar as cerâmicas do quarto de sua casa. Sabendo que o quarto de seu Antônio mede 4 metros por 4 metros, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o quarto do seu Antônio possui 4 metros de largura por 4 metros de comprimento. Então, quantos metros quadrados de cerâmica ele irá usar? Pois bem, então a raiz quadrada, né? Você já sabe que a área de um quadrado é a medida do lado elevado ao quadrado? Assim, a medida em metros do lado do quarto do seu Antônio é um número positivo que, elevado ao quadrado, é igual a 16. Esse número é representado por raiz de 16 e chama-se raiz quadrada de 16, né? No caso aqui nós temos o número, né, que está sofrendo a operação é o 16, no caso aqui, a radiciação, certo? Pois bem, então vamos fazer aqui a nossa definição dessa operação que é a raiz quadrada. Raiz quadrada aritmética de um número real positivo A é o número positivo indicado por raiz de A, que, elevado ao quadrado, resulta em A. Ou seja, vamos supor, no caso lá do quarto do seu Antônio, nós temos raiz quadrada de 16. Nesse caso aqui, nós vamos encontrar um número que, elevado ao quadrado, é igual a 16. Esse número é o 4, né? A propriedade fundamental dos radicais diz que raiz quadrada de 16 é igual a 4. Aí esse símbolo aqui, que é uma seta dupla, né, duplo sentido, significa dizer que raiz 16 é igual a 4 se e somente se 4 ao quadrado for igual a 16. Essa propriedade aqui, que nós chamamos de propriedade fundamental das raízes, ela vale, né, para qualquer tipo de raiz, né? Não somente para a raiz quadrada. No entanto, aqui hoje nós só vamos trabalhar com raiz quadrada, mas essa propriedade ela vai valer para a raiz cúbica, a raiz quarta e assim sucessivamente. Mas isso são cenas para o próximo episódio. Então vamos ver aqui algumas propriedades da radiciação, né? As propriedades da radiciação são muito úteis quando necessitamos simplificar radicais. Pessoal, em séries que virão, vai ser comum vocês se depararem com situações nas quais vão exigir a habilidade de aplicar essas propriedades aqui. Elas são muito importantes, são propriedades que vão facilitar muito o desenvolvimento de cálculos mais complexos, principalmente aqueles cálculos que vocês vão utilizar lá no ensino médio, envolvendo logaritmos, equações exponenciais, funções logarítmicas e por aí vai. Então nós temos aqui, nessa nossa primeira propriedade, a seguinte situação, né? N raiz de A elevado a M é igual a N vezes P raiz de A elevado a M vezes P. O que isso quer dizer? Que se você tem um radical, vamos supor aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado. A gente sabe que isso daqui é igual a 9, né? 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Aqui, por mais que não esteja aparecendo, bem nessa posição aqui, existe um número chamado de índice, que no caso aqui vale 2, porque nós estamos trabalhando com raiz quadrada. Então, o que essa propriedade aqui está falando? Que se você multiplicar tanto o índice do radical, vamos supor, vamos multiplicar isso daqui por 5.
e o expoente do radicando pelo mesmo fator, observe que lá na propriedade, ó, tanto o n como o m foram multiplicados por um mesmo número chamado de p. Perfeito? Então, se eu multiplicar tanto o índice de um radical com o expoente do radicando por um mesmo número, que no caso aqui é o 5, eu não altero o valor do radical. Ou seja, aqui, por mais que a gente não esteja vendo, bem aqui tem o número 2, né, que é o índice. Então, como é que vai ficar isso daqui? 5 vezes 2, 10. Então, eu teria 10 raiz décima de 3 elevado a 10. Eu não altero o valor do radicando. A próxima propriedade diz o seguinte, né? Se eu tenho um produto de radicais com o mesmo índice, eu posso indicar esse produto, né, como um produto, né, de radicandos. Ou seja, se eu tenho n raiz de A que multiplica n raiz de B, observe que os índices são iguais, né? Valor de n. Então, eu posso pegar e colocar tudo num radical só. Então, eu vou ter n raiz de A que multiplica B. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui raiz quadrada de 3 que multiplica raiz quadrada de 5. Eu posso dizer que isso daqui é igual a raiz de 3 vezes 5. E dizer que isso daqui é igual a 15. Perfeito? Bem, se a propriedade vale na multiplicação, necessariamente ela vai valer também para a divisão. Como assim? Se eu tenho n raiz de A, como é o caso aqui, sobre n raiz de B, eu posso escrever isso da seguinte forma: n raiz de A sobre B, onde necessariamente o B tem que ser diferente de zero. Por quê? Não existe divisão por zero, né? Isso daí gera uma indeterminação. Por exemplo, se eu tenho raiz de 18 sobre raiz de 3, deixa eu digitar esse 3 aqui que ele ficou raiz de 3, eu posso dizer que isso daqui é igual a raiz de 18 sobre 3. E divido 18 sobre 3 e encontro 6. Beleza? Próxima propriedade, né? Potência de um radical. Ora, se eu tenho n raiz de A elevado a m, eu posso dizer que isso daqui é igual a n raiz de A elevado a m. Ou seja, eu apenas multiplico o expoente externo pelo expoente do radicando. Detalhe, é só o expoente do radicando. O índice, ele é conservado. Como assim, professor? Eu tenho raiz quadrada, vamos supor, de 5 elevado à terceira, e tudo isso daqui está elevado ao quadrado. Lembrando que aqui, bem aqui, existe um índice, né, que nós costumamos omiti-lo, mas todos nós sabemos que o valor dele é igual a 2. Correto? Então, se eu tenho raiz de 5 à terceira, tudo isso ao quadrado, eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma. Raiz, repete-se o radicando e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Observe que o índice aqui, ó, ele permanece inalterado, ele é conservado. E radicais de radicando. Bom, se eu tenho n raiz, né? n raiz de A, eu posso conservar o radicando, que é o A, e multiplicar os índices. Observe que aí já é uma diferença. Nós vamos ver aqui. Vamos supor, se eu tenho raiz cúbica da raiz quadrada de 7. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir o radicando, que é 7, e vou multiplicar os índices. Então, eu vou ter 3, que multiplica, qual é o índice mais interno? 2, né? Aí eu posso dizer que isso daqui vai ser igual a raiz sexta de 7. Beleza? Vamos ver agora
mais alguns exemplos para nós nos familiarizarmos com a aplicação dessas propriedades. Então, temos aqui, né, vamos aplicar alguma dessas propriedades vistas e determinar o valor das expressões. Pessoal, eu vou resolver cada uma dessas expressões na parte superior da tela, tá? Aí vocês vão ter o cuidado de anotar isso daí, porque eu vou precisar do espaço para desenvolver as demais questões, tá? Então, na letra A, nós temos 5 raiz de 9 menos 3 raiz cúbica de 8. Pois bem, nós sabemos que entre o coeficiente numérico e o radical existe uma operação de multiplicação, tá? Então, bem aqui, por mais que não esteja visível, né, é uma multiplicação que está ocorrendo. Então, vamos prestar atenção. Se eu tenho 5 raiz de 9, eu posso dizer que eu vou ter 5, certo? Já vou resolvendo aqui. Nós sabemos que raiz quadrada de 9 é 3, então eu vou ter 5 vezes quanto? 3. Menos 3, que multiplica. Raiz cúbica de 8 é igual a quanto? É igual a 2. Por quê? 2 ao cubo é 8. Então, lembrados lá daquela primeira propriedade fundamental dos radicais, né? Se n raiz de A é igual a B, porque B elevado a n é igual a A. Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 ao cubo é 8. Então, esse raiz cúbica de 8 vai sumir e vai aparecer quem? O 2, porque eu vou ter raiz cúbica de 8. Agora tem uma expressão numérica, né, simplesinha, fácil de resolver, até eu sei resolver esse negócio aqui. Então, eu vou ter 5 vezes 3, 15, menos 3 vezes 2, 6, correto? Agora, só é simplificar isso daí, né? Eu vou efetuar aqui a diferença. 15 menos 6, 9, porque 9 mais 6 são 15. E está respondida aqui a letra A. Beleza? Todo mundo anotou aí? Beleza? Vou apagar. Vou utilizar esse espaço aqui novamente. E agora vamos desenvolver a letra B. Na letra B eu tenho raiz quadrada de 21, que multiplica 4 menos 3. Pessoal, então eu vou ter que resolver isso daqui dentro, né? Primeiro, essa expressão numérica que está no radicando. Resolvo aqui, primeiro o quê? A multiplicação, né? Eu vou ter que multiplicar aqui, ó. Eu não posso resolver a subtração antes da multiplicação, por questão de prioridade, né, de desenvolvimento. Então, eu vou ter 21 vezes 4, já poderia até ter trazido para cá esse resultado, né, vai dar 84. Menos 3. Agora sim eu posso resolver a diferença. 84 menos 3, 81. E raiz quadrada de 81 nem é 8, nem é 10. É quanto? Isso mesmo, todo mundo acertou, é 9. Beleza? Muito bem. Anotado, perfeito. Passando a borracha. Próxima questão, letra C. Qual é o número, né, que elevado ao quadrado é igual a 49 sobre 121? É muito simples, né? É só dizer que esse número nada mais é do que a raiz quadrada do número dado, ou seja, de 49 sobre 121. Nós sabemos que, pela aquela propriedade do quociente, nós podemos separar isso daqui, né? Ou então posso resolver direto, fica a critério de quem está desenvolvendo. Então vamos separar aqui os radicais para ficar mais claro. Então eu posso separar aqui. Então eu vou ter raiz quadrada de 49 sobre raiz quadrada de 121. Aí fica fácil, né? Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 ao quadrado é 49. E raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 ao quadrado é 121. 11 vezes 11, 121. Beleza? Na letra D, nós vamos ter aqui uma situação um tanto atípica aqui, né?
nós vamos ter raiz cúbica de menos 8 sobre 27. Então, posso fazer o quê? Reescrever isso daqui, né, como raiz cúbica, né, de menos 8 sobre 27. Pessoal, nesse caso aqui, como eu tenho um radicando negativo, né, eu vou ter que recorrer àquelas operações com números inteiros, que diz que a base é negativa e o expoente ímpar é resultado negativo. Então eu vou ter menos, porque eu sei que o índice é ímpar, então vai existir um radicando, uma raiz para esse radicando. Aí eu determino a raiz cúbica de ambos os números. Raiz cúbica de 8 é 2. Credo, mas esse 2 está muito feio. É 2. E raiz cúbica de 27, 3. Perfeito? O mesmo vai acontecer aqui, no caso, eu vou até fazer aqui do lado, para não apagar lá em cima. Posso separar aqui os radicandos, né? Raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 125. Tá, pessoal? Pode não parecer, mas daqui é um 125. Então eu vou ter raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Perfeito? Muito bem. Agora que nós, né, nos familiarizamos, nos apropriamos dessas propriedades e das suas aplicações, né, nas resoluções de expressões numéricas envolvendo radicais, chegou o momento de você colocar em prática essa habilidade. É o momento da nossa dinâmica local interativa. Dinâmica local interativa, né? Questão número 1. Quais são as dimensões de uma sala quadrada de 49 metros quadrados de área? Perfeito? Questão número 2 diz o seguinte. Com base nos exemplos vistos na aula, resolva as questões a seguir. Aí eu tenho na letra A, x ao quadrado igual a 25. Letra B, x ao quadrado igual a 0,99. 0,09. Letra C, x ao cubo igual a 1 sobre 8. Pessoal, nessa segunda questão, na letra B, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu sugiro que vocês peguem esse número decimal e transformem-o em fração. Fica mais fácil de desenvolver. Queridos alunos, né? Mãos à obra. Estarei acompanhando vocês pelo chat e até a nossa interatividade.
Bem, queridos alunos, estamos de volta agora para a nossa interatividade, espaço aberto para nós expormos aí os nossos resultados e também expormos as nossas dúvidas, se porventura existirem. Gostaria de vos lembrar que, paralelamente à aula que eu estou ministrando, tem professores de matemática que estão à disposição do chat para esclarecer possíveis dúvidas. Então, eu peço aqui, aproveitando a oportunidade, que vocês utilizem o chat de forma bastante racional, apenas com o intuito de desenvolver ou esclarecer dúvidas relacionadas à aula em questão. Por favor, tá ok? Muito bem, então vamos aqui, nós temos a Rihanna dizendo que a questão 1, a resposta é 7, né? 7 vezes 7, 49, muito bem. A Franciele dizendo que raiz quadrada é muito difícil, mas quanto mais difícil, melhor, né? Para você aprender, que aí você bate no peito e diz, eu aprendi. Era difícil, mas eu aprendi. Bacana. O Henry está dizendo questão 1, né? 7 vezes 7, beleza. Né? Lembrando que a gente tem que determinar um lado do quadrado, né? Já que a área é 49, o lado desse quadrado é 7. Porque 7 vezes 7 é 49. Né? O Carlos Gabriel também está dizendo aqui, né? 7 vezes 7, beleza. Muito bem. Questão 12, resposta letra 5. A Laura Vitória da escola Anastácio Assunção. Obrigado, Laura. Temos mais aqui. Sofia Costa dizendo que é na questão 1. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Mas ela desenvolveu aqui tudo tintim por tintim, né? De acordo com a propriedade fundamental dos radicais. Ó, raiz quadrada de 49, né? É igual a 7 porque 7 vezes 7 é igual a 49. Parabéns aí a Sofia Costa respondendo de forma bem clara, bem explícita. Pessoal, lamento aí não poder ter chamado todo mundo, mas continue participando, a sua participação é muito importante, né? Para a aula, para a nossa interatividade, que vai num momento desse aí o professor Emerson cita o nome de vocês, beleza? Vamos para a correção então das questões, pessoal, beleza? Muito bem. De acordo aqui, né, com a nossa primeira questão, nós temos aqui, né, quais são as dimensões de uma sala quadrada de 49 metros quadrados de área? Né, quando a gente está trabalhando questões assim contextualizadas, né, volta e meia, a ilustração do problema ela facilita muito a interpretação. Como assim? Vamos supor aqui que isso daqui seja a visão da nossa sala. Vamos nos esforçar aqui e imaginar que isso daqui seja um quadrado, né? Ou seja, que seus lados são iguais. Quando eu falo que a área dessa sala é 49 metros quadrados, eu estou dizendo que eu tenho 49 metros aqui quadrados no interior da nossa sala.
Quando eu falo dimensões, eu estou querendo saber os lados, né? Então, ó, eu tenho aqui 7 de comprimento, ou de altura, né? E 7 de base, ou largura. Então, quando eu multiplico um lado pelo outro, eu vou ter a área que é 49 metros quadrados. Ou seja, cada lado da minha sala aqui, né, de acordo com o problema, mede 7 metros. Como a Sofia lá desenvolveu no chat, né, 49 é igual, raiz quadrada de 49 é igual a 7, né? Por quê? Né? A gente coloca lá, e se, somente se, né? Condição única e necessária, se 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado, está muito feio esse expoentezinho aqui, né? 7 ao quadrado é igual a 49, beleza? Muito bem, parabéns a todos que desenvolveram aí a nossa primeira questão. Vamos então agora para a resolução da nossa segunda questão. Né? Com base nos exemplos vistos na aula, resolva as questões a seguir. Então a primeira aqui é muito fácil, né? Se eu tenho x ao quadrado igual a 25, eu tenho que determinar a raiz quadrada. Deixa eu colocar aqui já direto para a gente economizar espaço. Se eu tenho x ao quadrado igual a 25, então eu tenho que dizer que x vai ser igual a raiz quadrada de 25. Por quê? Eu tenho que ter um número que é elevado ao quadrado, que nesse caso é o 5, seja igual a 25. Muito simples, né? Aqui, pessoal, eu sugeria vocês pegarem esse número aqui, porque na realidade eu vou ter isso daqui, ó, x igual a raiz quadrada de 0,09. 0,09. Então, eu sugeri para vocês pegarem esse número e transformar ele em fração. Ora, eu vou ter 9. Se eu tenho 2 dígitos após a vírgula, significa dizer que esse número ele foi dividido por 100. Certo? Aí eu vou separar aqui os radicandos, né? Que estão aqui em forma de fração. Então, eu vou colocar aqui uma fração de radicais. Aí fica fácil. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 100 é 10. Aí eu posso simplesmente pegar e dividir isso daqui, né? 3 dividido por 10, né? Vai ser 3 décimos, né? Estou dividindo por 10. E aqui, ó, mesma coisa. Se eu tenho x ao cubo igual a 1/8, significa dizer que x deve ser igual à raiz cúbica de 1 sobre 8. Separo aqui da mesma forma como eu separei lá, eu vou ter raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 8. Então, raiz cúbica de 1 é 1, porque 1 ao cubo é 1, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Né? Os desenvolvimentos, né, estão aqui, né, as respostas, na primeira 7 metros, né, que é o caso da nossa sala lá, e aqui o desenvolvimento, né, o comentário da questão, como a sala é quadrada, as dimensões de largura e comprimento são as mesmas, portanto, basta descobrir o número que é elevado ao quadrado de 49. Esse número em questão é o 7, pois 7 ao quadrado é igual a 49. E aqui temos a questão 2, né? Com o desenvolvimento das respostas, né? Na letra A, raiz quadrada de 25 é 5, né? Raiz quadrada de 0,09 é 3 décimos, que a gente pode até ir além, né? Pegar o 13 e dividir por 10, que vai dar 0,3. E na letra C, raiz cúbica de 1/8 igual a 1 sobre 2, ou meio, beleza? Queridos alunos, né? Por hoje é só. Teremos aí outras oportunidades e nos veremos lá na frente. Então, um forte abraço. A sua aula continua no próximo vídeo.